Boa tarde. Vou gravar um vídeo sobre importunação sexual. O que é importunação sexual? O delito da importunação sexual, ele é tipificado no artigo 215-A do Código Penal. Ele é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém, de forma não consensual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de terceiros. O legislador ele foi motivado a criar essa figura típica em virtude de fatos que infelizmente vinham acontecendo em nossa sociedade, com certa frequência, principalmente em transportes públicos, exemplos de ônibus, metrôs, trens, onde os homens acabavam se aproveitando dessa situação. Para você ter uma ideia, em 2021 foram registrados cerca de 19 mil denúncias de importunação, segundo os dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E assim, com essa conduta delituosa, foi sancionada e inserida no Código Penal, através da Lei 13.718 de 2018, que passou a garantir proteção à vítima quanto a seu direito de escolher quando, como e com quem praticar atos de cunho sexual. Uma curiosidade é que antes de 2018, essa conduta ela era considerada apenas uma contravenção penal. Ela não era tipificada no Código Penal. Na questão 2, quais as formas que o crime pode ser praticado? A importunação sexual ela pode ser praticada de diversas maneiras. O caso mais comum, que é notoriamente divulgado na mídia, é a importunação sexual sofrida por mulheres, em meios de transporte coletivo, ônibus, metrôs, trens, onde os homens eles se aproveitam da situação, e tenta passar a mão nas partes íntimas da mulher, relar, aquelas encoxadas, tocar em partes íntimas. Então essa é a forma mais comum de acontecer. Só que a importunação sexual ela também se enquadra em algumas outras ações, como beijos forçados, que acontece muito em carnaval, uma cantada invasiva, passar a mão no corpo alheio sem nenhuma permissão, atos que ocorrem muito em festas e baladas, onde os jovens eles acham que pode fazer qualquer coisa e acabam extrapolando os limites, masturbação em público. Então todos esses são formas de importunação sexual. Teve algumas campanhas, como por exemplo no Distrito Federal, que teve a campanha Embarque com Respeito, uma campanha para conscientizar as pessoas a não praticarem isso. E uma outra campanha que foi recente no Brasil, que teve no Carnaval em 2018, foi a campanha Não é Não, que foi feita para alertar os foliões contra a importunação sexual e toda forma de assédio sofrido pelas mulheres. Então a gente deve salientar que até o Carnaval de 2018, então, o folião, ele abusador, aquele que fazia essa contravenção até a época, ele era enquadrado apenas na lei de contravenção penal. Era no tipo que chamava importunação ofensiva ao pudor. E ele apenas assinava um TCO, um termo de ajustamento de conduta, pagava multa e era liberado. Vale lembrar também que o agente que executa esse crime, a vítima ele pode ser tanto homem quanto mulher. Então não tem uma restrição de gênero específico. Então tanto os homens ou mulheres podem praticar ou podem ser vítimas do ato de importunação sexual. A questão 3, ela pergunta quais seriam os meios possíveis de comunicação da vítima ao Estado. Redes, notícia crime, por meio de advogado, ou seja, como que era a forma da pessoa que sofria isso poder notificar isso aí para o Estado. Infelizmente, a maioria das vítimas desse tipo de crime são formadas por mulheres, as quais muitas vezes elas desconhecem os caminhos até a denúncia. Então, como denunciar? Qual que é a forma correta para denunciar? Quem presenciar ou for vítima de importunação sexual, ela pode denunciar chamando a guarda municipal da cidade, caso tenham. Ela pode chamar a central de atendimento à mulher, ligando no 180. Ela pode chamar na polícia militar, no 190. Okay? E é importante também fazer o boletim de ocorrência, o REDS, na delegacia mais próxima.
Se possível, reunir, né, testemunhas do acontecido, bem como outras provas, né, como imagens de câmeras de vigilância, se você perceber que no local tem alguma câmera que possa captar as imagens. É importante lembrar também que apenas o testemunho da vítima ele é suficiente como prova, né? E a autoridade policial ele não pode se recusar a registrar a ocorrência, independente de como tenha sido a situação do crime. E por último, explicar quais provas lícitas a vítima pode preservar para colaborar com a investigação policial. A maioria das pessoas, né, elas têm o hábito, ou elas acham que basta fazer um boletim de ocorrência, um REDS, e que o Estado vai se encarregar do resto. Só pensam que a justiça vai pegar, vai prender, punir o infrator, e sabemos bem que não é bem assim que acontece. Por isso, existe a necessidade das pessoas que sofrem importunação sexual, né, as mulheres que sofrem importunação sexual, de tomar ciência da importância em fazer prova, né, em colaborar com a investigação policial, devido aos problemas, às dificuldades da instrução probatória nos crimes contra a dignidade sexual aqui no Brasil. Então, a importunação sexual ela pode ser provada através da prova testemunhal, né, testemunhas que viram o caso, presenciaram o fato, depoimento da vítima, né, que é de fundamental importância, uma cena gravada, né, verificar se no local do crime possui alguma câmera de vigilância que poderia ter, né, pego o ato. E hoje em dia, né, o celular é a nossa maior arma para fazer as denúncias e a principal ferramenta para a coleta de provas. Então, né, em posse de um celular, você fazer uma imagem, uma gravação de áudio, né, mensagens de aplicativo, entre outras, é uma forma que você consegue identificar claramente o autor, é essencial para o processo criminal. Então isso aí facilita, né, o trabalho da polícia e é uma maior garantia da punição do infrator. Obrigado, boa tarde.